Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai voltar agora para falar da segunda parte da nossa aula, que é a questão de desenvolvimento. Quando eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando do processo emocional, no qual todo mundo vai contribuir para que esse sujeito consiga chegar ao ápice da sua vida. E o desenvolvimento, gente, é uma conquista, né? Ele é crescente, a gente vai superando determinados desafios, a gente vai ultrapassando determinadas barreiras, às vezes biológicas, às vezes que de fato a gente chega onde a gente e não existe crescer sem crise, sem conflito, sem dificuldade. Né? Superar os obstáculos fazem parte do processo de crescimento. E o bebê vai passar por isso, né? Assim, eu vejo também um monte de vídeo aí na internet do pessoal mostrando os bebezinhos, né? Tentando pegar um chocalho, tentando morder alguma coisa. E aí são as conquistas que a gente vai desde conseguir sentar ou levantar a cabeça, até de fato você conseguir construir um foguete para ir para outro planeta, né? Então, essas são as fases, são desenvolvimentos, e a gente tem que passar por todas elas ao longo da vida. Em geral, desde que nasce, o bebê, ele vai fazendo suas descobertas, que são as nossas capacidades motoras, sensoriais, intelectuais, e aos poucos essa criança ela vai construir a sua identidade, como a gente vai mostrar para vocês agora um pouquinho. O bebê, quando ele nasce, ele não tem consciência da sua dimensão histórica. Lembro muito daquelas piadinhas com os príncipes, né, da família real. Eles não sabem que são príncipes, eles não sabem o legado que eles têm, eles não sabem as responsabilidades, né, que só por ter nascido naquela família, por si só, eles vão construir. Então, esse bebê, ele vai construindo uma imagem sua, né? Ele vai construindo inconscientemente, reconhecendo o seu corpo, vai vendo a partir das suas relações com a mãe. Então, nesse primeiro momento, as questões sociais e históricas, elas não são tão importantes. Talvez vão ser muito importantes da forma como a mãe vai levá-lo isso num futuro. Mas, nesse primeiro momento, o que mais conta é a sua relação com o bebê, né? A expressão, né? Que essa mãe vai trazer de amor, de afeto, de cuidado com essa criança. E é só no primeiro ano, no final do primeiro ano de vida, que ele vai perceber que os objetos de amor, que a família, esses objetos, eles voltam, né? Então, ele passa a não ter tanto medo, ele passa a confiar um pouco mais, e é por isso que ele também começa a brincar de se esconder, né? Aquele famoso achou, né? São essas brincadeiras no qual a criança, intuitivamente, ela vai percebendo o seu corpo, as suas possibilidades, as suas movimentações e as suas ações. O bebê, nesse primeiro ano de vida, ele tem uma energia vital muito afetiva, né? Ele age muito intencionalmente na conquista de si, do mundo, das relações afetivas, por isso que eles sorriem tanto, são tão fofinhos, né? Então, esse bebê, ele vai percebendo como é que o mundo vai se desenvolvendo, ele vai crescendo com as experiências, e isso também não só a nível cognitivo, mas também a nível celular, né? As suas células nervosas, sensoriais, motoras, elas vão se desenvolvendo e permitindo que esse desenvolvimento continue a surgir. E já por volta dos entre 2 e 3 anos, que as crianças elas vão começar a conquistar a sua autonomia. As mães de menino de 2 anos vai dizer que não, mas sim, teoricamente a criança já consegue andar sozinho, ela já consegue se movimentar nesse mundo. Então, ela já tem, sim, uma certa autonomia. E essa autonomia, ela também é simbólica, né? Então, ela passa a ter uma dimensão ela é cognitiva e também passa a ser simbólica. Ela vai ganhando o status da criança conseguir fazer sozinho, né? E é nesse período que, em geral, as birras vão diminuindo, elas são muito comuns ali nos 2 anos de idade, aquelas crises de choro, aquelas crises de se jogar no chão, que a gente costuma ver. E é nesse momento que surgem as birras, até os 2 anos, mas com os 3 anos, com esse entendimento a construção da dimensão simbólica, eles vão substituindo esse choro, essas raivas, pela verbalização. Eu não quero, não, né? Eu quero outra coisa, eu quero fazer desse jeito. E quando ele passa dos 3 anos, entre os 3 e os 6 anos, ele vai conseguindo reconstruir esse mundo, né? Os lugares, os papéis sociais, ele vai reorganizando o pensamento, ele vai entendendo melhor, né, a organização do universo representativo, o papel da mamãe, o papel do papai, dos nossos avós, da escola, ele vai começando a entender esse universo
que o circula, e é nesse período também que ele vai aprimorando, né, o equilíbrio e a coordenação, que eu vou falar mais um pouquinho para vocês lá na frente, um pouquinho melhor. E pronto, chegamos, né? O que seria o equilíbrio, né? O equilíbrio nada mais é do que vocês estão pensando. É a nossa capacidade de manutenção e orientação do corpo e das suas partes em relação ao espaço externo, apesar da ação da gravidade. O equilíbrio, ele é um ato consciente, mas ele também é um ato inconsciente, que ele vai estar relacionado a um tônus muscular, e que é a partir dele que se dá todo o desenvolvimento das possibilidades motoras de um sujeito no seu meio. O equilíbrio corporal, por exemplo, ele é um processo de reforços psíquicos, né? Que tem implicações positivas na estruturação da nossa autoimagem, né? Então, a forma como a gente coloca o nosso corpo, vocês já devem ter visto aquele povo que senta assim, aquele povo que fica assim. Isso, gente, é uma demonstração do nosso reforço psíquico para trazer alguma coisa, para mostrar um pouco, né? Como diz o Valon, o nosso movimento é um instrumento do psiquismo, ele está dizendo alguma coisa. Por isso que os nossos movimentos, eles são carregados de traços de personalidade, né? Por isso que é importante a gente reconhecer e trabalhar esses movimentos. E existe também o processo de equilibração, que é um andamento essencial do desenvolvimento psiconeurológico da criança. É um passo para todas as ações coordenadas e intencionais, que é o alicerce dos processos humanos da aprendizagem. A gente entende que chegar nesse equilíbrio é fundamental para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento como espécie, né? Então a gente precisa chegar nesse equilíbrio para se desenvolver. E quando eu falo em equilíbrio, não necessariamente aquela pessoa que sempre anda direitinho na linha reta. É equilíbrio também no sentido de manter uma orientação. Mesmo as pessoas que têm algum problema de desequilíbrio, elas conseguem chegar ali no nível de equilíbrio, digamos assim. Aí eu vou falar de duas praxias, né? Que é a praxia global e a praxia fina. Na praxia global, lembrando que é quando há uma organização de toda a atividade consciente, a nossa programação, a nossa regulação, a verificação dos nossos movimentos globais. Aqui eu estou fazendo movimentos globais, né? E esses movimentos, eles são coordenados em função do resultado. Então, alguém que está jogando bola está ali, a gente espera, né? Quando que eles saibam onde é que eles estão colocando a bola, qual é a intenção deles de fazer o gol, ou no caso do goleiro de segurar a bola. Então, esse nosso movimento global, ele vai trabalhar de uma forma o movimento, mas também a organização desse movimento, para que ele expresse eficiência, proficiência, e de fato ele consiga chegar numa realização motora. Quando eu falo em problemas de coordenação de praxia global, eu estou falando um pouco da dispraxia, que são alguns problemas relacionados à noção de corpo, da estruturação espaço-temporal, que podem estar relacionados a algumas disfunções psiconeurológicas, né, ou podem estar relacionados à questão da organização tátil, né, da sensação, da sensibilidade, que pode sim interferir na nossa capacidade de planejar nossas ações, como recursos no comportamento socioemocional e no potencial da aprendizagem. Eu lembro muito da questão das pessoas autistas, né, que acabam por ter essa dificuldade sensorial, o autismo é considerado um transtorno sensorial, acabam muitas vezes não conseguindo aprender outras coisas do dia a dia e que por isso vai ter uma série de prejuízos na aprendizagem. Aí, vou falar um pouquinho da praxia fina, que diz, né, em relação ao movimento, estou fazendo aqui um movimento para vocês verem, que ele vai integrar a praxia global. Lembrando que a praxia fina também faz parte da praxia global. E a ideia é que na praxia fina consiga haver uma conjunção, né? Que eles consigam juntar programas de ação, atenção voluntária, capacidade de pré-programação ou reprogramação. É quando é um movimento tanto quanto mais sofisticado e requer uma série de questões cognitivas que possam vir a nos ajudar a fazer movimentos mais leves, mais delicados e mais sutis. A praxia fina, ela também permite que a gente possa antever e perspectivar como é que o cérebro integra, né, o processamento, a elaboração da informação. A praxia fina é um sistema de conceitos que vai estabelecer planos, programas e formas de controles conscientes das nossas ações. Em geral, a precisão dos nossos movimentos vai se dar com as mãos e especialmente com os dedos. E
Antes de começar a falar um pouquinho sobre a afetividade, que é o nosso último tópico, eu trouxe essa frase que ela é muito essencial para a gente entender como a brincadeira é importante, né? O ato de brincar, a princípio, no movimento, pelo movimento, ganha conteúdo além do afeto. Passa do diálogo tônico, da simbolização pelo olhar, às cenas que reproduzem sentimentos e ideias. É através do outro que cada um se reconhece. Então, essa frase vai explicar muito, né, a importância da brincadeira para o desenvolvimento. E aí a gente vai entrar na questão do afeto. Adoro essa frase, né? O afeto é revolucionário. E o afeto que foi muito estudado e que foi difundido muito pela teoria de Valon, que a gente já falou um pouquinho dele. O Valon era médico, psicólogo, filósofo. E o Valon, ele vai trazer a estruturação do desenvolvimento humano a partir de 3 elementos principais, que é a questão cognitiva, né? Quando eu estou falando de memória, atenção, concentração, entre outros. A questão afetiva, lembrando que o afeto é aquilo que nos impacta, não necessariamente todo afeto é um afeto positivo, também existem afetos negativos. E a questão motora, que é muito valorizada na psicomotricidade. Então, para Valon, esses 3 elementos são essenciais para você conseguir entender esse ser que ele é integral e que ele se constitui dentro de um meio. A teoria de Valon, ela vai se dar dentro do materialismo histórico dialético. Assim, ela vai reconhecer, né, as descontinuidades, as rupturas e as crises e como elas são importantes para o nosso desenvolvimento psíquico. Então, o Valon, ele vai trazer a importância dos processos, inclusive ele também vai trabalhar com algumas fases de desenvolvimento, e ele vai trazer também a importância do ambiente social. Ele vai falar que a escola é muito importante para a aceitação da criança do outro, para aprender a trabalhar em grupo. É nesse ambiente que a gente vai trabalhar a superação dos conflitos e as frustrações. Valon vai trazer que a inteligência ela vai surgir após o afeto. Para Valon, para a gente alimentar a inteligência, é necessário mobilizar os afetos, né? Ele vai entender um afeto como um gatilho. Aquilo precisa me mexer, aquilo precisa me fazer refletir, aquilo precisa mexer comigo de alguma forma, para que de fato eu queira aprender aquilo e aquilo passe a ser parte de mim. Já falei para vocês os 3 mais importantes campos funcionais do Valon. Ele vai trazer a questão da emoção, do ato motor e da inteligência, e ele vai fazer essa integração dinâmica, né, entre o que é orgânico e entre também o que é social, como eu já falei para vocês, o Valon, só falando do Piaget, né, gente? O Valon, ele vai fazer uma psicobioneurologia do afeto e das emoções. Então, o Valon, ele vai entender que a emoção é um processo de conseguir conquistar a sua consciência de si. Ele vai trazer a emoção como um movimento orgânico, ele vai trazer a emoção como um movimento psíquico, mas, sobretudo, ele vai trazer a emoção como um movimento social. E isso faz com que a emoção seja uma fonte de comunicação e uma forma com a qual os indivíduos tendem a se comunicar. Então, eu encerro por agora nossa aulinha. Fico aguardando as dúvidas e a gente depois vai bater um papo ao vivo com as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Beijo e até mais.